Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar como você vai ficar na cabeça da menina que você tá conversando o dia inteiro. Antes que eu comece a te passar esse conteúdo, já lembra de deixar o like e se inscrever, porque quando eu começar a falar de conteúdo, eu vou focar 100% nisso. Então já deixa o like agora, que depois você pode esquecer. Vamos pro vídeo. Bom, eu dividi esse vídeo em 5 tópicos, que se você aplicar cada um deles, é impossível dela não ficar com você na cabeça dela. Porque o conhecimento que eu vou te passar hoje é poderoso, cara. Porque aqui vai ser uma mistura de comunicação, comportamento humano, psicologia feminina, psicologia da atração. Então fica até o final do vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. Sem mais enrolação, vamos direto pro primeiro tópico. O primeiro tópico é o seguinte: você precisa demonstrar valor, ou seja, ela precisa estar interessada em você. A atração é sinônimo de valor percebido. Se você enxerga valor em alguma coisa, ou no caso a gente tá falando de pessoas, quando você enxerga valor em alguma pessoa, você fica naturalmente atraído por ela. E é assim que a atração funciona, certo? Porra, Eurico, eu entendi, cara, mas como é que eu gero esse valor percebido? Como é que eu demonstro esse valor? Eu vou te falar. Isso daria um vídeo inteiro só falando sobre atração, então eu vou ser mais direto para você entender, mas para não ficar perdendo tempo. Se vocês têm uma conversa boa, você faz ela rir e ao mesmo tempo você tem um grande foco em você, ou seja, você tem seus objetivos, você tem sua ambição, você tem seu foco. E seu foco não é ela, você provavelmente é um cara que já demonstra valor e ela já tá interessada em você. Dá pra você saber isso também pelas conversas que você tem, mas eu tô dando só um geral. Quando eu digo valor, é porque eu quero tentar explicar que ela vê você como um cara foda. Você não é aquele gadinho que tá 100% pra ela toda hora, todo momento, pede desculpa com qualquer merda. Você não é esse cara. Esse cara mata a atração, certo? Vamos pro próximo tópico. O segundo tópico seria você manter uma certa aura de mistério, cara. Tipo assim, conheceu ela, estão trocando ideia, não vai contar toda a tua história de vida na primeira ligação, cara. Vai se revelando aos poucos pra deixar ela imaginar. Ah, mano, como é que eu faço isso? Simples, foca mais em saber quem é ela. Ao invés de ficar falando, pergunta. Ela vai adorar contar história pra caralho das coisas que ela fez. E se ela realmente estiver confortável, é aí que ela vai soltar pra caralho mesmo. Então mantenha uma aura de mistério, cara. Não tô falando pra você virar um Peaky Blinders, sério, frio e calculista. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando pra você se revelar aos poucos e ter interesse genuíno em conhecer a história dela. É isso. Vou te passar uma técnica que muita gente passa em curso, mas eu vou te passar de graça pra você ter conversas interessantes no começo, quando você conhece a garota, certo? O nome dessa técnica é a técnica Ford, F-O-R-D. Vou te falar agora como é que essa técnica... O que é essa técnica? A técnica Ford são basicamente os melhores assuntos que você pode ter no primeiro momento que você conhece alguém. Então a técnica é basicamente o seguinte: Ford, F-O-R-D, família, obrigação, então tipo trabalho, essas coisas. O R, recreação, ou seja, o que ela gosta de fazer quando ela tá no tempo livre, se ela gosta de sair pra ir no parque, caminhar, correr, treinar, enfim. E D são os sonhos. Então, só isso já te dá um leque de informação que você vai conhecer ela muito melhor. Então lembra, começou a conversar? Cara, tô sem assunto, fudeu. Ford. Cara, o Ford vai te dar tudo que você precisa pra ter uma conversa de 10 horas se você quiser. Por quê? Porque, cara, se você já sabe sobre família, obrigação, recreação e sonhos, pô, você tem elemento pra falar sobre tudo. Porque se ela fala que ela gosta de academia, você já pensa o quê? Pô, uma pessoa saudável, provavelmente acorda cedo, tô chutando, gosta de se alimentar bem. E aí, mano, isso já são perguntas que você pode fazer. Uma pergunta da hora que você podia fazer, ela falou que treina. O que foi que te fez começar a treinar? E uma coisa vai puxando a outra. Então, depois eu vou falar mais sobre conversa em outro vídeo, mas vamos seguir porque senão eu não tenho que passar tópico por tópico aqui. O terceiro tópico que eu separei aqui é seja um cara escasso. Agora aqui eu tô falando de escassez real. Eu vou te explicar. Se você for um cara que fica 100% disponível, 100% pra ela, a qualquer momento, ela vai perceber que você tá deixando de focar em você. Então, ao invés dela ficar pensando em você durante o dia, ela vai querer deixar de falar contigo. Porque se você tá 100% focado nela, ela vai ver que você não tá focando em você. E se você não tá focando em você, você não tá se desenvolvendo como homem. E isso não atrai, cara. Lembra, ambição atrai. Se você tem hábitos que constroem você e te desenvolvem, isso gera atração. Mas calma que eu vou te explicar melhor, tá? Quando eu falei escassez real, é porque tem muito cara na internet que ensina você a esperar 10 minutos e depois você responde. Isso não existe, cara, porque não é real. Você não é escasso de verdade, você só tá fingindo uma escassez. Ou seja, além de você não ser um cara verdadeiramente escasso,
você ainda tenta simular isso. Então isso não é desenvolvimento pessoal, isso não é sedução. Isso na verdade é falsidade, cara. Você não tá fazendo um bagulho real, natural, que funciona, entendeu? Então seja, sim, um cara verdadeiramente escasso. Tenha hábitos, coloque coisas na sua rotina que vão te fazer crescer e se desenvolver. Ou seja, treino, ter uma alimentação boa, ter um hobby da hora. Se você gosta de ler, você dá um livro pra você aprender mais, tá ligado? Trabalho, gasta tempo com aquilo que te torna maior, tá ligado? Gasta tempo com aquilo que te desenvolve. Eu tô repetindo, mas eu preciso repetir, mano, pra cravar isso na tua cabeça. E ver que foda, além de você estar focando no que você deveria, que vai trazer retorno pra você, isso ainda se converte em atração e a mina que você tá conhecendo vai te achar muito mais foda por conta disso. E ela vai ficar muito mais atraída. Então isso já é outra coisa que vai alimentar essa curiosidade na cabeça dela de saber, nossa, que esse cara, mano, ele faz coisa pra caralho, o cara é foda, sabe? Então é mais um fator que prova que você deve ser um cara verdadeiramente escasso. Bom pra você e bom pra seus relacionamentos aí. E não espera 10 minutos pra responder, mano. Isso não existe. Isso é maluquice. Se você tá disponível, responde. Se você não tá, não responde. É isso. O quarto ponto é importante, porque o quarto ponto tem a ver com controle. E é o seguinte, conversa acaba. Eu não sei se você já sentiu isso, mas a sensação de você perder o impacto de uma conversa muito boa que você teve com a garota, porque vocês conversaram demais e passaram do ponto. Ficou muito tarde, vocês exageraram, e aí aquela conversa que tava muito boa deixou de estar tão... meio que saturou de tanto que vocês conversaram. Tô falando aí de tipo 3 horas de ligação 2 dias depois de você conhecer ela, tá ligado? Então imagina o seguinte cenário, você conheceu a garota, tal, conversou com ela o primeiro dia, no segundo vocês resolveram conversar mais. O papo fluiu, tal, só que você já viu que tava dando sua hora. Você olhou pro relógio assim e falou, caralho, mano, já vai dar 11 horas da noite, sei lá, meia-noite. Já tá na hora de eu ir dormir. Eu devia ler aquele livro que eu tenho que ler, devia fazer alguma coisa. Não, eu vou ficar aqui, foda-se. Você vai se arrepender, mano, porque lá no fundo, no final, você sente quando satura. Quando você devia ter saído antes, tá ligado? Querendo ou não, você não sente, mas você perdeu o controle. O lado positivo disso é porque isso aconteceu 1 dia, 2 dias, não muda nada. Só que é perfeito porque você consegue se corrigir. Então, tipo assim, conversou, se divertiram, houve uma troca de histórias, enfim, qualquer coisa, deu tua hora, mano, vai fazer tuas coisas, vai ler um livro. Pô, foi bom, gostei do tempo que a gente passou junto, mas eu tenho que fazer meu bagulho aqui. Tamo junto até amanhã. Conversa acaba. Isso é algo que eu vejo pouca gente falando aqui no YouTube, mas é algo que eu acho que é válido sim. E também tá muito linkado a questão de escassez. Se você pensar, tem uma certa relação. Porque você não pode pegar simplesmente sua noite inteira e, porra, não vou falar jogar no lixo, tá ligado? Só que você não pode pegar sua noite inteira e dedicar somente a isso, mano. Você tem que ter esse controle de separar as coisas. Você precisa se desafiar a fazer mais, estudar, ler. Eu vou repetir, mano, foda-se. Lembra disso, mano. Um homem que não se desafia é um homem sem ambição. E um homem sem ambição não atrai. O próximo tópico do vídeo de hoje vai girar uma chave absurda na tua cabeça, porque ele vai ser o lado persuasivo da coisa, o comportamento humano. Vai ser literalmente a coisa que vai te fazer realmente ficar cravado na cabeça dessa garota. Tudo que eu falei até agora é importante, mas isso aqui é decisivo. O segredo para você ficar na cabeça dela se chama contraste. Vou te explicar o que é isso, mano. Quando você estiver conversando com ela, eu quero que você esteja 100% presente na conversa. Porque isso mostra respeito, mostra que você tá lá interessado em se conectar. Então vocês vão trocar, vão rir, você vai conhecer ela melhor. Só que agora você já sabe que conversa tem que acabar. E você já sabe que você tem que focar mais em você do que nela. Se liga, quando você foca mais em você, você está 100% presente na conversa com ela. E chega um momento que você sai, você gera o contraste. Porque quando vocês estão juntos, é aquela explosão de emoção, vocês estão se conectando, ela rindo pra caralho, ouvindo história sua. E quando você sai, toda aquela emoção, todo aquele ambiente contagiante sumiu. E esse é o contraste, é a comparação com você sem você. A palavra contraste tem a ver com diferença. Você estava presente com muita intensidade e depois você saiu. E isso gera esse efeito que faz ela ficar pensando em ti a noite toda. Agora isso só vai funcionar se todos os pontos anteriores estiverem alinhados, entendeu? Ela não vai ficar pensando em você se ela não enxergar valor em você. Isso foi o primeiro tópico.
Então tem que ter uma sincronia de todos esses tópicos que eu trouxe. Então isso é o efeito contraste. Você passa uma pouca parte do dia conversando com ela de forma intensa, porque você é um cara ocupado, você tem sua vida, você tem seu foco, mas quando você tá lá, você tá 100% presente, 100% querendo se conectar. Lembre-se, as pessoas se apaixonam pelos sentimentos que elas sentem quando estão contigo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu achei que ficou um conteúdo mais direto, mas ficou muito bom. Assim, tudo que tinha pra falar eu passei aqui pra ti. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo exclusivo, focado em comunicação, comportamento humano, psicologia da atração, essas porras, eu vou deixar o link pra minha comunidade fechada, chamada Legião. E você é muito bem-vindo lá. Só colar aqui embaixo que a gente já vai ter materialzinho te esperando, mano. Criei essa comunidade justamente para juntar homens que estão interessados em melhorar a própria lábia e desenvolver a comunicação. Porque eles entendem que isso é importante pra caramba. Mas então é isso, lembra de deixar o like, se inscrever, e é isso. Seja muito bem-vindo a esse canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu, mano!